pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um bate-papo. Vou resgatar um pouquinho da história da psicanálise nas nossas vidas. Estou aqui com a minha mãe, que é psicóloga e psicanalista, assim como eu. E temos um tanto de histórias agora para resgatar aqui, né? Verdade. Quantas histórias nesse percurso, hein? Bom, mãe, vamos começar pelo começo, né? Como é que a psicanálise te encontrou? Ou como é que você encontrou a psicanálise? Como é que foi esse comecinho aí para você? Anne, foi muito antigo esse começo. Quando eu era criança, lá por volta de 7 anos de idade, a minha mãe, que é sua avó, assinava uma revista que chamava Família Cristã. E lá tinha uma psicóloga que dava entrevistas e eu estava sendo alfabetizada. Eu adorava ler as entrevistas dela. E eu tinha sempre uma preocupação com as crianças, assim, por que as crianças sofrem tanto? Né? Porque eu via assim, algumas coisas acontecendo na minha casa comigo, meus irmãos, na escola, com as outras crianças, todas essas questões da infância. Né? E eu pensava, gente, quando eu crescer, eu quero ser psicóloga. Que legal. O que te puxou para escutar o inconsciente, né? Então, Onde é eu que sabia despertou? assim, que tinha alguma coisa a mais além daquele sofrimento, né? As nossas criatividades, as nossas brincadeiras, as histórias que minha avó materna, que a sua bisavó contava, as histórias que meu pai contava durante as noites, né? De lua cheia. Então, era muita coisa interessante. E eu sonhava, eu ficava impressionada com os sonhos. Gente, que coisa fantástica, um dia eu quero estudar sobre isso. E perguntava para os adultos que estavam ali perto, ninguém, não, deixa para lá, menina, você é muito curiosa, para de ser curiosa. Mas aquilo ficou, né? Como diz Freud, ficou recalcado. Ficou recalcado e veio, né? Aí, quando eu fui fazer vestibular, a única faculdade que eu desejava era psicologia, que me retornava lá na infância para saber sobre a criança, sobre a infância. Eu ficava sempre, né, nesse endereçamento, né? Como será que o ser humano se organiza, né? Como será que é isso? E comecei a estudar para o vestibular. E próximo lá à minha cidade, que era uma cidade muito pequena, não tinha psicologia, só tinha em Uberaba e Belo Horizonte. Aí meu pai me disse, não, Uberaba você não vai porque é perigoso. Você pode ir para Uberaba, Belo Horizonte não, porque é muito perigoso. Mas meu foco era Belo Horizonte, que eu sabia que tinha Universidade Federal lá. E meus primos, né, nossos primos, todos estudavam lá, meu irmão. E aí eu prestei vestibular em Uberaba, eu passei. Fiquei 2 anos em Uberaba e prestei vestibular no UFMG, porque aí já estava mais autônoma, já estava trabalhando na Secretaria do Projeto Rondon. Era uma época muito difícil do ponto de vista político, econômico, né? Aquela questão que se chamavam de ditadura, eu morria de medo, mas também tinha muitos movimentos estudantis, aquilo tudo me capturava, assim, né? E passei no vestibular em Belo Horizonte e fiz todo o processo que tinha que ser feito para transferir a minha faculdade de Uberaba para Belo Horizonte. E aí você encontrou Belo Horizonte efervescente. Naquela efervescência. Pode falar o ano? Podemos, sem problema, 1974. 1974. E estava naquela efervescência dos movimentos estudantis, de tudo aquilo que você sabe na história, né? E eu participava, eu era corajosa. Mas em relação, né, retornando à faculdade, tinha uma professora fantástica que falava da psicanálise. E ela trazia para nós, né, a psicanálise de uma forma muito singular. Era diferente de todas as disciplinas da psicologia. Então tinha 2 disciplinas que eu era encantada, a psicanálise com criança e a filosofia. Só que naquela época você sabe que teve muitas mortes de professores, né, diante das diversidades, né, políticas, econômicas, etc. E a nossa professora de filosofia morreu e eu continuei, né, todo o meu processo na faculdade acompanhando essa professora de psicanálise. E fui fazer estágio. Minha primeira paciente era uma criança de 7 anos que tinha problemas escolares. Eu falei, nossa, que fantástico que é isso! E comecei a investigar e ela me dava supervisão e comecei a estudar.
Freud, na época a gente estudava Melanie Klein, estudava François Doutor, tudo junto ali, né, na faculdade. E tinha alguns professores argentinos, Gregório Barambliti, Jorge Conta um Vivite. pouquinho desse cenário, né? Quem que eram os psicanalistas Então. que você ouviu falar na época, né? Que já estavam aqui, né? Em Belo Horizonte, né? Como é que era? Lá em Belo Horizonte, nós tínhamos, assim, uma abertura muito grande para os estudos, vários estudos, não só a psicanálise. E na faculdade você estudava várias outras ciências, vários outros saberes. Era a Universidade Federal, tinha muitos pesquisadores que vinham de fora, né? E eu conheci uma pesquisadora também que trabalhava com outra abordagem, que não era psicanálise, mas ela me falou uma coisa muito importante. Falou assim, se você quiser ser psicanalista, faça sua análise. Meu Deus, como que eu vou fazer minha análise? Para mim aquilo era o fim do mundo, né? Aí eu fui trabalhar num estágio voluntário com um grupo de menores infratores. Lá foi fantástico. O coordenador era um psicanalista. E aí ele já me indicou um psicanalista para me fazer análise. E os jovens que nós trabalhávamos eram jovens infratores que todo mundo não apostava nada neles. E esse psicanalista falou assim, olha, eu sei, eles têm sonhos, vamos escutar os sonhos deles, vamos estudar a interpretação dos sonhos de Freud. Então foi o primeiro texto, além daqueles outros textos, de outros psicanalistas que eu estudava, foi a interpretação dos sonhos, né, os trabalhos sobre os sonhos do Freud. Foi lindo, fantástico. E a gente reunia aqueles adolescentes e eles contavam os sonhos deles pra gente. E eles foram mudando de posicionamento, sabe? Mesmo dentro do abrigo onde eles frequentavam. E aquilo foi me impulsionando para a psicanálise. Eu lá trabalhando a minha análise, as minhas questões. Aquelas dores e sofrimentos da infância veio à tona. Mas aí eu tive uma dor terrível, que o analista morreu. Aí ele morreu e eu fiquei numa tristeza tão grande. Falei assim, não vou desistir. Vou procurar outro analista. E procurei um outro analista e continuei minha análise com ele. Ele foi super, assim, um profissional genial. Ele percebeu minha dor, meu sofrimento diante da perda daquele analista. Então ele me recebeu muito bem, né? E me ajudou a fazer alguns direcionamentos de estudos. Então eu comecei a fazer algumas especializações. Psicanálise com adulto, a clínica psicanalítica com adulto, clínica psicanalítica com adolescente e criança, clínica psicanalítica com idosos, clínica psicanalítica com gestantes. Aí eu comecei a trabalhar desde a gravidez até a morte, porque a gente tinha um grupo de pessoas, de profissionais, que atendiam pessoas que estavam com dificuldade de morrer. Né, com depressão profunda, com doenças crônicas. Então a gente trabalhava no hospital e trabalhava também no consultório. E assim foi, né? E aí começou o movimento da psicanálise francesa no Brasil. Porque até então a gente conhecia a psicanálise inglesa, que era a IPA, né? Assim, todo o respaldo era da IPA. Aí nós começamos a estudar a psicanálise da escola francesa. Aí eu tive contato com os estudos dos textos de Lacan, eu fiquei encantada, foi em 1980. Eu comecei a estudar sobre o estágio do espelho, continuei estudando Freud, aí eu já estava estudando sobre a transferência, e com a morte desse analista, foi fantástico o meu estudo sobre a transferência, porque aí eu entendi que transferência não é vínculo. Porque na noite que ele morreu, na tarde que ele morreu, eu sonhei com ele despedindo de mim. Aí eu falei assim, nossa, é isso que é transferência. É algo que vai além do vínculo. Então aqui para mim fez muito sentido, sabe? E continuei estudando Lacan, e lá nós começamos a estudar aquele texto da direção da cura, que ele também falava sobre transferência, que foi fantástico. E começou um movimento para abrir a Escola Brasileira de Psicanálise no Brasil, que a gente ainda não tinha nessa época. E aí começou esse movimento em São Paulo, no Rio, Curitiba, Belo Horizonte. Então veio Jacques Lamillet, que era gêmeo do Lacan, dar seminários em Belo Horizonte, São Paulo, eu ia lá.
Colette Soler, também a Judith Miller, né, que é a filha do Lacan. E nós começamos a fazer essa interlocução, né, com a escola francesa e já deixando a clínica, a escuta clínica inglesa. Então, transformamos, foi uma transformação mesmo, né, de você perceber uma outra escuta. É uma outra coisa, né? A escola francesa lida mais com a linguagem do paciente, com os significantes que o cliente traz, e era muito menos interpretativa, e em primeiro lugar é o paciente. E aí eu fui trabalhando todo esse movimento, né? Também na criação da escola, e chegou um momento que eu tive que vir para a Franca. Mãe, o que você achou que foi o fundamental, assim, que você aprendeu com a psicanálise, né, nesse tempo de Belo Horizonte, que foi o tempo da sua formação, né, um começo de formação clínica e também acadêmica, né? O que você traz de lá para cá? Olha, eu tive muitos conhecimentos, né, trazidos por outros colegas em Belo Horizonte, mas algo fundamental, né, que esses colegas trouxeram para nós, e também nas leituras do Freud, que realmente o essencial na psicanálise é sua análise pessoal, seus estudos com os colegas, seu atendimento com os pacientes, sua escrita e ainda a experiência pessoal. Porque lá em Belo Horizonte a minha experiência foi fantástica, né? Você nasceu, eu aprendi muito com você como criança, né? Essa questão do recalcado, as influências, né, que a história familiar tem. Sim. Depois veio seu irmão Lona, depois veio seu irmão Diego. Tudo, vocês me ensinaram muito. Aquilo que eu estudava na psicanálise, eu aprendia também com vocês. Só que a gente não podia ficar falando, claro, né? Mas vocês me ensinaram muito que a criança é um sujeito desde muito cedo. Eu escutava vocês falando pérolas fantásticas, assim, meu Deus, isso é psicanálise, né? Então eu ficava assim, encantada, né? De ver a teoria, ver meus filhos falando, brincando, né? A gente convivendo, aquele convívio, os pacientes reconstruindo a sua história, saindo do sofrimento, né? E quis também levar vocês para fazer análise, que eu achei que era importante. Então tudo isso foi assim, de uma riqueza enorme, né? Em relação ao meu percurso na psicanálise. Mas chegou um momento que nós fizemos uma opção de mudar para uma cidade menor, né, que foi Franca, que foi muito importante. Chegando aqui em Franca, eu não tinha muito o que fazer, né? Primeira pergunta, e agora? O que fazer? Aí levei meu currículo para a faculdade e fui muito bem recebida pelo reitor. Na época a gente chamava ele de Zezé. Era uma pessoa maravilhosa, assim, muito sábio. E encantou com o meu currículo e perguntou para mim, o que você propõe fazer? E aí comecei a dar aula na faculdade de psicologia, né? E a matéria que eu escolhi foi Introdução ao Estágio, eu trabalhava com a psicanálise, com uma leitura já de Lacan, e aí foi muito complicado, porque aqui o pessoal trabalhava com uma outra psicanálise, mas eu consegui fazer né, um contorno e continuar aqui em Franca, atendendo, a continuar dando aula na faculdade, pesquisando, indo em Belo Horizonte, indo em São Paulo, que você lembra, né? Algumas vezes você foi comigo. Continuei meus estudos, que eu achava que aquilo era fundamental. Aquele tripé mais algo que o Freud dizia. E também, um dos estudos do Lacan que eu achei fantástico, me ajudou muito aqui, é a abertura dos seminários. Então eu abri seminários na história, na faculdade, e depois achei importante também participar de cartéis, né? Então eu participava do cartel Belo Horizonte, e o pessoal da escola, fundou-se a escola, né, por volta dos anos 2000, e me convidaram para participar de um núcleo que foi aberto em Ribeirão Preto, onde você já fazia a sua faculdade, né? Você lembra? E foi muito interessante, foi muito bom aquilo lá, né? Nós criamos um núcleo de estudos e vários alunos de várias faculdades frequentavam o núcleo. Depois foi havendo outras mudanças e eu fiquei
né, continuando em Ribeirão, atendendo, dando aulas, seminários, grupos de estudos e aqui também. E aí resolvemos criar um curso de especialização em psicanálise na Unifran, que foi muito bom. Você lembra quando que foi? Foi no ano de 2000. Ano Eu apresentei 2000. o projeto em 2000, né, para o Zezé, ele aceitou, e eu sentia muito sozinha. Nós sabemos, nós psicanalistas, que a psicanálise é muito singular e você está só, né, com ela. Mas você pode convidar pessoas para fazer parte dessa, né, desse estudo, dessa interlocução. E eu convidei, então, um colega, né, que participou durante 20 anos comigo, para a gente construir e levar à frente o curso de especialização em psicanálise. Essa experiência também foi muito importante, muito rica. Muito inaugural aqui no interior de São Paulo, né? E na região. Na região. Porque quando eu fui montar o projeto, a gente não achava curso de especialização. Na época tinha na PUC, no Rio de Janeiro uma faculdade, em Belo Horizonte outra faculdade, em São Paulo outra faculdade, sabe assim? Então não tinha quase curso de especialização. Então foi inaugural mesmo esse curso. Em termos de escola, menos ainda, né? Exatamente. A psicanálise era transmitida de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje, muito mais acessibilidade, difundida e transmitida, né? Que são coisas diferentes. Mesmo os textos, eram quase todas as suas línguas originais, né? Freud alemão, a melhor tradução era em espanhol. Os textos do Lacan, né, no começo dos anos 80, que começou a serem traduzidos para português, era tudo em francês. Às vezes a gente passava a madrugada estudando para traduzir os textos. Né? E é um ponto que hoje a gente conversa com os alunos, né, sobre um ponto que é tão importante e que foi tecido dessa forma muito lentamente, né? Exato. As traduções piratas, né, do Lacan. Tinha várias, né? Várias. Que nos ajudaram muito. E depois eu achei importante, como eu estava na universidade, em 1994, eu fui convidada para fazer o mestrado na Unesp. Eu topei. Foi muito difícil, porque não era ligada à psicanálise, eu entrei com a psicanálise lá dentro. E depois o doutorado também. E foram anos de estudo muito interessante, articulando a psicanálise com a educação e o lugar da mulher em relação à psicanálise. Então foram os estudos muito importantes também no meu percurso. E hoje eu estou aqui, né, continuei meus estudos e trabalhando no consultório, atendendo, dando aula. Agora, há 4 anos atrás, o Instituto ESP também me convidou para participar como coordenadora e professora dos cursos de especialização. E isso tem me trazido muita satisfação. E a psicanálise realmente me trouxe muita satisfação. Né? Muita alegria, muitas realizações, lógico que teve os seus desencontros, né? Que também traz alguns desprazeres, mas faz parte da vida, né? Mãe, tem uma questão interessante que a gente vivencia muito assim na academia, que é a dificuldade que muitos alunos se queixam da escrita. E eu lembro sempre, né, de algum momento em que o Lacan frisa sobre a importância da escrita na nossa formação. Né? Como é que você experimentou isso? Como é que foi o teu exercício de escrita, de elaboração, de entrega? Porque é um material que a gente produz e põe para circular, né? Exato. Como é que foi para você? Como é que é hoje, né? Esse exercício de escrita? Então, nós sabemos que também Freud, desde o início, né? Ele falava da importância da escrita, além desse tripé, a escrita também, e ele escrevia muito, né? Então, para mim foi muito difícil escrever sobre a psicanálise, porque você tem que ficar escolhendo palavras, é mais fácil falar, mas escrever é muito difícil. Essa passagem é muito interessante, né? Passar da oralidade mesmo para algo muito mais elaborado, que é a escrita, né? Exatamente. E que te coloca a ter que pensar muito com quem que você está falando, né? Na escrita. Tem um interlocutor. E depois que você escreve, a escrita não é mais sua, do público. Não é? Cada um vai interpretar o jeito que quiser. Né? E quando eu fiz mestrado, a Unesp facilitou uma publicação de um livro, né? E perguntaram se eu queria publicar a minha dissertação. Então foi a minha primeira publicação em termos de livro. E eu topei e publicamos. E o livro chama O que Pode uma Mulher. O que Pode uma Mulher. E é lindo aquele livro, eu gosto dele. Assim, gostei muito da escrita dele.
E depois, no doutorado, né, fui falar sobre a questão da educação, né, e da psicanálise, essa interlocução, também publiquei um livro. E de lá para cá eu tenho escrito vários capítulos de livros, junto com outros colegas, inclusive com você, né, nós temos alguns publicados. E eu me apaixonei pela escrita também, mas eu adoro falar. Por isso que eu sou professora. Ela gosta mesmo. Mas Mas você vê, assim, como uma possibilidade na escrita de fazer esse furo que a psicanálise proporciona mesmo, né? Proporciona, deixa eu reformular. Você vê na escrita uma possibilidade de fazer furo no discurso universitário? você fala da escrita. Com a escrita? Sim, o tempo todo. Porque na hora que você vai escolher uma palavra, você deixa de escrever várias outras, né? E tem que fazer aquelas condensações, aquelas metáforas que são muito difíceis. A gente topa assim com uma castração simbólica o tempo todo, né? Você tem que escolher palavras para falar sobre um tema que daria 10 livros. Aí você condensa numa palavra. Meu Deus, que difícil. Dizer É de um uma furão. forma é não dizer de todas as outras Não é? formas, né? Então é um furão o tempo todo. É um furo. É um furo o tempo todo. Para caminhar agora para esse fechamento, eu pensei em duas questões bem pessoais, mas que vão articular um pouco do nosso trabalho juntas também, que eu escuto muito dos alunos, né, essa curiosidade, como é que é ser uma filha de psicanalista? Como se assim, eu herdasse por simbiose, né, todo esse trabalho feito por ela e que eu também, né, depois me empenhei a fazer. Então eu pensei assim, a gente sabe que o desejo do analista não se transmite via sanguínea, né? Não se herda, não tem jeito de ser desse jeito, nem se ensina de uma forma acadêmica, né? Então, como é que foi para você, mãe, testemunhar a contingência da psicanálise, fazendo uma borda também na minha vida, né? Nossa, a tua filha. Que né? difícil essa pergunta. Como é que você lê esse encontro de duas trajetórias que se cruzam numa escuta, né? Assim, nós temos essa afinidade, né, de nos filiarmos na escola francesa, então desemboca numa clínica que é muito diferente da escola inglesa, né? E isso nos traz muito diálogo, né? Nos propicia muito diálogo. E é uma curiosidade que eu já escutei de várias pessoas, né? Como é que foi para você, então, ser mãe de alguém que também se tornou psicanalista, né? Então, Ou que tenta sustentar essa função hoje, né? é uma pergunta difícil de responder, mas eu posso te dizer o seguinte: quando você foi fazer vestibular, né, você acordou muito angustiado um dia, que já estava na véspera de fazer inscrição para os vestibulares. Aí você disse: mãe, eu tive um sonho, eu sonhei que eu ia fazer a medicina da alma. O que será isso? Ai, minha filha, isso é psicanálise. Então, queria ser médica da alma. Médica da alma. Aí eu disse para ela, então, isso é psicanálise, só que para você chegar à psicanálise, você tem que escolher alguma graduação. Tem várias que você pode chegar até lá. E nós conversamos sobre isso, né? E aí, cada um ficou torcendo para um lado, né? Seu pai queria que você fizesse medicina, sua tia, sua madrinha. Aí eu falei assim, olha, não precisa tanto, se você não vai exercer medicina, para que fazer um curso tão complexo? Você pode fazer psicologia, você pode fazer letras, né? Na época a gente falou de algumas outras possibilidades, filosofia. Aí você escolheu psicologia. Mas você sempre teve uma escuta fantástica no sentido da singularidade do sujeito. E você começou a fazer a sua análise pessoal muito jovem. E eu acredito que isso que te ajudou a fazer a escuta. Mãe, você falou da família, né? O que da família assim, você destacaria como experiências importantes também que atravessam a sua escuta na psicanálise? Bom, a família, eu considero a família de origem, né? Que é o pai, a mãe, irmãos, o marido, família do marido, os filhos, né? A filha, os filhos e os netos. Eu tive assim, uma grande surpresa de ser vó. Para mim, trouxe uma experiência de sabedoria, né? Remeti a algumas lembranças da minha relação com meus avós, que foram relações muito ricas,
Em outro momento, quando eu for falar da mitologia dos contos de fadas, eu vou falar isso para vocês. Essa é uma curiosidade, então que está recém-iniciada a resposta para vocês, porque não dá para dizer tudo, né? E uma última questão que eu acho que seria interessante também você poder contar pra gente, né? Mãe, e se você parar para pensar um pouquinho assim, o que você extrairia desse percurso todo? O que a psicanálise mais te ajudou na tua vida pessoal? Que pergunta difícil de responder. Bom, a psicanálise, ela me ajudou em vários aspectos da vida pessoal. Em relação à minha vida mesma, assim, comigo mesma, eu era uma pessoa que eu me cobrava muito. Então, eu comecei, né, trabalhando as minhas questões, os meus recalques, né, da minha infância e da minha própria construção de vida. E eu comecei a ver que não precisa tanto, né? A vida é mais simples do que parece. A gente tem que agir com sabedoria e simplicidade. Isso a psicanálise me ajudou. Sabedoria e simplicidade tem que andar de mãos dadas. Sabedoria e simplicidade. E isso me ajudou muito a ser mãe, porque eu sempre amei ser mãe. Né? Eu gostava de contar história para vocês, estar com vocês. Então, quando eu estava com vocês, eu estava com vocês, né? E com os meus pacientes eu tinha outro lugar. E na vida pessoal, né, com o marido, a outra família de origem, etc., era um outro lugar. Mas a psicanálise ali estava sempre presente, que ao fazer a minha análise, eu trabalhei muitas das minhas questões que atualizavam, né, da minha infância em relação a alguns sofrimentos que eu achava que eu não ia dar conta de ficar livre daquilo e dei conta. E isso me tornou a vida mais leve, né? Então, sem muita culpa, muito desejo de criação, de fazer acontecer, de dar aula, passar os conhecimentos, a transmissão, atender os pacientes, estar com a família, né? Tudo isso foi aí todo um trabalho da psicanálise. E aí, mas tem uma coisa assim que marca quem faz análise, né? Como eu fiz por muitos anos e faço até hoje, que eu vou e volto, retomo, é que às vezes você fica muito só com algumas questões pessoais. Porque não tem muito jeito de compartilhar aquilo, é muito seu, né? Não é à toa que o Lacan, na ata de fundação, em 1964, ele diz: tão só como sempre estive com a psicanálise, né? Hoje eu entendo o que ele está falando. Então, algumas coisas eu não consigo compartilhar, é impossível. Aquilo do impossível que o Freud falou, de ensinar, psicanalizar, educar, é essa questão. Né? É essa questão. Tem questões que nós podemos fazer uma troca, como a gente está fazendo agora, um diálogo, né? Fazer circular a palavra, mas tem questões que são suas e não tem jeito de pôr em palavras. Né? Ela fica ali, ela fica borbulhando em você, mas está com você. Né? Não tem muito jeito de passar isso para frente. Então, tem tudo isso. Isso se transmite, né? Dá uma questão para a gente fechar aqui essa conversa, que a gente pode ficar assim muito tempo ainda, né, mãe, falando, mas pensando então um pouco nessa solidão ou na solitude que nos habita, que nos constitui, que você traz, então, que foi com ela que você teve que se haver aí na sua análise, na sua formação, né? O que você diria, então, para quem está se aproximando da psicanálise agora, está começando essa formação e também experimenta, eu escuto muito isso, você também, né, dos alunos, de pacientes também. O que dá para transmitir de tudo isso para quem está começando? O que você diria? Como que eu poderia dizer isso? Ó, na verdade, a gente não está na solidão. Nós estamos sós, né, com a nossa questão pessoal, com a nossa existência, mas não é uma solidão. Então, não sendo uma solidão, a gente pode fazer circular esse saber que você vem trazendo, né, com os estudos, com as escritas, com a fala dos seus pacientes, com o seu trabalho em análise, né, com esse circular familiar também das falas. E incentivar, eu acho que é isso a nossa função, né? Incentivar que os mais jovens e outros, né, que desejam,
porque o sujeito tem que desejar. Se o sujeito deseja e te procura, então é possível você ajudar aquele sujeito a encontrar os saberes através dos textos já escritos por outros colegas que já têm uma experiência aí nesse percurso, fazer seminários, fazer sua própria análise, que é fundamental. Mas tem Análise, estudo, atendimento, a supervisão, né? Supervisão. A escrita, que é muito importante. Mas o mais peculiar, singular do ser humano é o desejo. Freud tinha razão. É essa coisa que está em nós desde que nós nascemos ali, que quando a gente começa a perceber que eu sou diferente do outro, que eu tenho meu sujeito, nasce o desejo. A partir de uma falta, porque eu não posso ficar grudado no meu pai, na minha mãe, na minha família. Eu tenho que ter o meu caminho. E aí eu vou ter uma falta, né? Então não tem mais aquelas outras pessoas para falar por mim. Eu tenho que falar. E aí nisso o desejo já surge. Aí você começa, hoje eu quero isso, amanhã eu desejo aquilo, eu desejo outro. E quando os jovens nos procuram, mesmo os pacientes, independente da idade, né? Nos procuram, já às vezes já está com esse desejo de busca de um outro saber, que é o seu próprio saber, que ainda não tem ainda consciência daquilo, e dos saberes já assim, escritos por outros colegas, né? Que passam aí. E tem uma coisa que é muito importante que eu quero deixar aqui, o seguinte: se você é convidado para participar de algum lugar que circula esse saber, aceite, que é muito importante. Aposta, faça uma aposta. Se você procura, porque você já tem desejo, então faça uma aposta. Então, nesse momento, a gente está com um convite muito bonito do SPO, da Sociedade Psicanalítica Online, do Eduardo, né? Tem o ESP, que nós estamos fazendo parte juntas, né? Que nós aceitamos essa aposta. É uma aposta. São as últimas apostas que eu estou fazendo. Mas eu sei que apareceram outras porque já está aparecendo. Sempre há, né? Alguém convida para escrever um texto, alguém convida para dar uma aula, e etc. E assim vai o percurso. Você segue sustentando tanto a via acadêmica quanto a formação clínica, né? Isso, e atendendo parece que não tem fim, né? Na hora que você fala assim, não, eu não vou mais atender, de repente chega mais gente demandando. E é lindo isso. Sinal de que alguém aposta em você como profissional, não é? Então é muito bom alguém apostar na gente como profissional, né? Bom, eu recebi essa tocha do desejo, espero que vocês também possam receber um pouco, né, dessa chama fulgurante que vem com toda essa experiência, né, mãe? Isso. E que a gente tem a oportunidade hoje de dividir um pouquinho aqui com vocês. Obrigada, gente. Vamos Obrigada. em frente nessa aposta.